Boa noite. Thalita, a primeira a entrar. Seja bem-vinda. Kelson. Olá, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estarmos juntos. Que bom ter todos vocês aqui. Maria da Paz, Maria Eduarda. Oi, Thalita. Os alunos aqui. Oi, professora. Gabriel entrando. Sejam todos bem-vindos. Leonice. Prazer. Tiago Lopes. Bem-vindo. Muito bom estar aqui com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu entro sempre pontualmente para dar alguns minutos para o pessoal começar entrando, mas a gente já vai aqui conversando. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais uma noite nesse curso, nesse mini curso, né, que nós estamos iniciando. Ivone, Maria das Dores, Ruilana, sejam bem-vindos. Isso, vão dizendo para mim, esperei a semana toda pela aula, que legal, nossa, eu fico tão feliz, que bom. Qual o seu nome? Tiago é de Dianópolis, professor do IFTO do campus de Dianópolis, seja bem-vindo, que bom conhecer vocês. Isso, Mari Almeida, que bom. Ai, é uma honra ter você aqui, professora Jusceia, me sinto muito honrada. Minha mãe também acabou de entrar, que honra, obrigada, mãe. Que bom, gente, ter todos vocês aqui. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer da minha alegria de estarmos juntos. Também dizer sempre que participar de uma aula ou assistir Gabriel Vitor, aluno de letras de Araguaína. Bem-vindo, Gabriel. Sempre que você escolhe participar de uma live ou que você escolhe participar de uma aula online, é uma escolha, né? Vocês tinham múltiplas opções e vocês escolheram estar aqui, né? Participando desse curso. Com certeza. O áudio tá legal, gente? Me respondam aí. Sim ou não? O áudio para vocês tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio para vocês? Alguém pode me responder? O Célio colocou um sim, ok. Tá, Thalita, obrigada. Sim, então tá bom. Então vamos continuar. Então, sempre que alguém escolhe participar de uma aula online, é uma escolha. Então eu já digo para vocês da minha gratidão. Né? E também da minha responsabilidade, né? Por vocês terem escolhido estar aqui. Haritane, seja bem-vinda, Lia, minhas alunas. Então eu me sinto muito honrada pela escolha, por vocês estarem comigo, né, nesse momento, fazendo esse curso da BNCC. Com certeza é porque esse tema ele tem uma relevância para vocês, para que vocês nesse momento estejam, né, interessados nesse assunto. Tá bom? Então, já vai pegando uma canetinha, um papel, né, para que vocês possam fazer anotações, para anotar alguma dúvida, que depois eu vou deixar uns minutinhos para a gente conversar. Universidade Federal do Catalão, lembro sim de vocês da aula passada, muito bom, que bom que vocês estão aqui novamente. Eu espero que hoje a aula também contribua muito, né, com a formação de vocês. Keila, entrando. Então pega a caneta, pega papel, para que você anote suas dúvidas, para que você faça uma pergunta, né? Quem sabe alguma sugestão. Manda aí esse aviãozinho para alguém que vocês acham que tem interesse nesse tema, né? Alguma pessoa que esteja interessada nessa aula, planejando com a BNCC. Então talvez você conhece alguém que está interessado nessa temática, então aproveita para você mandar um aviãozinho e convidar outras pessoas que também estejam interessadas. Essa aula acontece planejando
Planejando com a BNCC, ela acontece toda quinta-feira, às 20 horas. Nós teremos 8 encontros, tá? 8 encontros ao todo. Esse hoje é o nosso segundo encontro. Nós teremos 8 encontros, então nós vamos ter 4 encontros em maio e 4 encontros em junho, tá bom? Eu não estou postando a aula no YouTube porque eu não consegui fazer uma edição, mas eu vou preparar um formato para o YouTube, tá? Eu estou me organizando com as tecnologias e vou deixar um formato no YouTube para vocês, tá bom? Pode deixar que eu vou atender essa solicitação, sim. Outras pessoas também me solicitaram, é que esse formato Instagram, e aí eu vou fazer uma adequação para a gente colocar no YouTube, tá bom? Pode deixar. Obrigada! Obrigada, viu, Daniela? Então, eu gostaria de dizer também, né, que eu tenho um canal no YouTube para aqueles que tiverem interesse. Tá lá, a doutora Eliane Marques, lá já tem algumas aulas postadas sobre a área de neurobiologia da aprendizagem, a área que atualmente eu pesquiso, além de currículo, né, que é a BNCC. Para quem não me conhece, que está participando hoje pela primeira vez ou que não sabe, meu nome é Eliane, eu sou bióloga de formação, com mestrado e doutorado interdisciplinar em ciências do ambiente e atuo na área da educação há 20 anos. Há 20 anos eu trabalho com formação continuada de professores. E uma das temáticas que eu estudo e que eu pesquiso há 15 anos é o ensino de competências e habilidades, tá? E eu hoje trabalho no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins. Eu ministro disciplinas na área de neurobiologia da aprendizagem escolar, metodologias de ensino e tecnologias educacionais, tá bom? Outra coisa, algumas perguntas que me fizeram, né, particularmente sobre a frequência. Nós tivemos algumas dificuldades em relação à frequência, então eu resolvi não deixar mais o código, o QR Code. Eu vou considerar a frequência daqueles alunos que estão inscritos, né, que se matricularam no curso. Nós estamos aí com mais de 130 matrículas. Então esses alunos, eles vão confirmar sua frequência me enviando e-mails, tá? Que também vai computar a carga horária do curso. Então você participou da aula passada? A aula passada foi deixada uma atividade, que nós vamos falar sobre ela hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre essa atividade e você vai passar um e-mail, você vai enviar um e-mail respondendo essa atividade. Então, além dessa atividade que você vai responder, são apenas 3 questões, esse e-mail que você enviar também vai computar como a sua frequência, certo? E aí a gente não vai mais ter a questão do QR Code. Não consegui fazer a frequência, então não se preocupe, se você não fez a frequência, não tem problema, tá bom? Vocês vão enviar um e-mail, tá? Hoje não vai ter QR Code, Felipe. Nós só 30% dos alunos conseguiram registrar sua frequência no QR Code. Então, por causa disso, eu resolvi utilizar o e-mail, tá? Vocês vão enviar um e-mail, naquele e-mail que está disponibilizado, eu vou disponibilizar hoje também, tá? Vocês vão enviar um e-mail respondendo a questão do final de cada aula, tá? Além do e-mail, essa questão que vocês estão respondendo, ela vai computar a carga horária da disciplina, que é a aula online, e o restante da carga horária vai ser essa atividade que vocês vão responder. GPEC, o FT catalão, é isso? Ah, que bom, o Ender. Que bom. Como que vocês ficaram sabendo do minicurso? Faltei a primeira aula, tem como participar? Ótimo, essa é outra pergunta que tem me feito bastante. Faltei a primeira aula, eu posso participar? Se você pensar no cômputo de faltas, se você faltou a primeira aula, tá? Você vai poder continuar desde que você apresente a atividade por frequência, né? Desde que você apresente a atividade por e-mail, tá bom? Não assisti o começo da aula passada, assim ficou difícil responder as atividades. Agora eu vou falar das atividades, tá bom? Vamos lá, rapidinho. A atividade que eu deixei
foram 3 perguntas, 3 questões, tá? Que eu deixei da aula passada para vocês. A primeira pergunta dizia assim: explique a relação entre o ensino de competências e o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Vocês se recordam que na aula passada nós falamos muito dessa questão de que o ensino mudou, de que o paradigma atual da educação propõe um ensino que mobilize os 2 hemisférios do cérebro, que mobilize o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Por quê? Como que isso aconteceu? Respondendo agora a questão, qual é a relação entre as competências hemisfério esquerdo e hemisfério direito? É que nas 10 competências da BNCC, são 10 competências, pensem que 5 delas são sobre competências socioemocionais. Ou seja, essas competências socioemocionais, elas atendem o hemisfério das emoções do nosso cérebro. E as outras 5 competências são sobre a dinâmica dos sistemas. O que é isso? Sobre todos os demais conteúdos que rodeiam, né, a nossa formação e a nossa percepção. Então essa é a grande relação. A relação está em que eu tenho competências que estão direcionadas para o socioemocional e eu tenho competências que são direcionadas para uma formação mais acadêmica. Por isso que nessa formação plena eu tenho a relação dos 2 hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Ficou claro agora para vocês qual é essa relação? Por que que o ensino de competências trabalha os hemisférios do cérebro? Não apenas o lado acadêmico, que muitas vezes era mais potencializado, né? E hoje a gente está havendo uma integração dos 2 hemisférios. Outra coisa, a segunda pergunta foi: qual a relação entre operações mentais e o ensino de competências? Eu comentei com vocês na última aula o seguinte, que quando nós pensamos em competência, nós pensamos em processos mentais. Quando eu penso assim, analisar, identificar, questionar, argumentar, concluir, são processos mentais que vão exigir atividades cognitivas do aluno. É claro que isso vai ser exercitado por meio de conteúdos. Ele vai analisar 2 conjuntos, ele vai concluir a partir de um texto, ele vai destacar a partir de elementos coletados em um problema, mas o que o aluno realmente irá fazer são operações mentais. Essas operações mentais que são as habilidades e as competências que serão trabalhadas em sala de aula. O que nós precisamos, enquanto professores, é mudar a nossa maneira de olhar. É o nosso olhar que precisa ser trabalhado. A maneira como nós víamos precisa ser modificada. Nós precisamos alterar o nosso olhar para: nossa, então eu, que sou professor, que sou educador, eu ensino operações mentais? Você já tinha pensado sobre isso? Fala aí para mim. Para vocês que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando de operações mentais e o ensino de competências. Você já tinha pensado sobre isso? Fala para mim. Que nós, professores, que nós, educadores, trabalhamos com o sistema mais completo que existe, que é o cérebro humano. Nós trabalhamos com processos mentais. Nós desenvolvemos, nós participamos do desenvolvimento de processos mentais. Boa noite! Então é isso que nós precisamos agora ter esse olhar de que ensinar competências e ensinar habilidades é desenvolver processos mentais.
E aí nós entramos no paradigma atual da educação que pede uma formação de um indivíduo que tenha capacidade de lidar com problemas, que tenha capacidade de buscar soluções, de ter resiliência emocional para utilizar os conhecimentos que ele possui. Por isso é que há relação entre operações mentais e o ensino de habilidades e competências, tá? E a última questão, para terminar a nossa revisão da última aula, a última questão é: qual a importância das competências socioemocionais? Vejam, elas são tão importantes que elas são 5. 5 competências socioemocionais propostas na Base Nacional Comum Curricular. Fazendo uma pausa aqui, trabalhando no atendimento escolar especial com educação precoce, já tive esse olhar que é buscar desenvolver processos mentais. Sim, Luana, na verdade, quem trabalha com salas de AEE, né, e quem trabalha com crianças com desenvolvimento neuroatípico, ela já tem esse olhar trabalhado para processos mentais, porque a gente percebe que a criança tem algumas habilidades que ainda não foram desenvolvidas e que a gente precisa, né, traçar um plano de desenvolvimento individualizado para que ela adquira. Agora, o professor do cotidiano de sala de aula ainda não trabalhou esse olhar dele, de que ele participa, né, que ele é o principal ativador em sala de aula dos processos mentais. Por quê? Quando eu, professor, estou em sala de aula com uma criança, com um adolescente, com um jovem, o que nós fazemos? Nós recebemos um aprendente numa situação. Qual é a situação que eu recebo uma criança de primeiro ano? Eu recebo uma criança de primeiro ano com 6 anos, que ela iniciou talvez o seu processo de alfabetização, se ela já participou da educação infantil. E ela tem o quê? Habilidades mínimas. Talvez ela conhece o alfabeto, provavelmente se ela já veio de uma escolarização, ela já conhece as sílabas. Mas o que eu tenho que fazer agora em diante como professor? Eu tenho que continuar esse desenvolvimento dessas habilidades, desses processos mentais. Eu tenho que continuar essa estimulação. Fazer um planejamento em sala de aula de ações e atividades que eu dê continuidade a essas habilidades, a esse desenvolvimento. E isso é o que a Base Nacional Comum vem nos propor. A base nos lista lá. Ai, desculpa, foi um erro aqui, gente. Tudo bem? Acabei de chegar. Então, o que a base nos propõe? A base, ela nos dá esse acesso de atividades, de habilidades que nós temos que desenvolver. E que nós, professor, seremos aquele que vai vai conduzir esse processo, vai conduzir essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Tudo bem, gente? Até aqui? Teve uma pessoa que vai assistir a aula depois. Claro, Dri, com certeza está de bebê. Então, gente, nós falamos das três perguntas, que de uma certa forma resumida falamos da última aula, do que nós tratamos na última aula, né? Que é sobre a importância da BNCC, o que mudou com ela. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que deve mudar no ensino, sobre a aprendizagem das competências. O que eu tenho que aprender sobre essas competências? E aqui eu coloquei uma situação complexa para vocês analisarem. Eu tenho aqui uma atividade de ciências da natureza e eu vi que tem professores de ciências aí, né? Vários biólogos que ensinam ciências de 6º a 9º ano. Nós vamos tratar o planejamento de uma forma geral, a princípio, tá? Mas eu vou falar do planejamento nas 3 etapas, ainda na aula de hoje, viu, gente? Eu vou estar falando do planejamento na educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, tá? Aguardem que eu vou estar falando sobre isso com vocês, tá bom? Então, aí tem uma atividade de ciências. E aí, nessa atividade, vocês vão ver que é um contexto que nós
é comum, estou só abrindo aqui a minha atividade para que eu possa acompanhar com vocês. É uma atividade que pede algumas coisas do aluno, né? Observe o desenho, pinte os seres vivos, depois escreva as partes da planta, é uma atividade para o segundo ano, tá? E aí eu pergunto a vocês, que talvez seja a pergunta que muitos professores estão se fazendo agora, e tenho recebido muito essa pergunta, que é: como eu transformo, tá? E aqui tá, eu esquematizei o que é anterior, o que nós fazíamos anteriormente, com o atual, que é a BNCC. Como fazer essa adequação? Qual é a mudança nas atividades? Qual é a mudança na sala de aula que precisa acontecer para que eu esteja de acordo com o que a BNCC propõe? Para que eu esteja atendendo a proposta da BNCC. Então eu tenho o ensino anterior, que é o que nós fazíamos, que é o que a gente já sabe fazer muito bem, e eu tenho o ensino atual, que é o que é proposto pela BNCC. E como adequar isso? Como adequar essa atividade que hoje pinte os seres vivos, nomeie as árvores, algumas plantas são utilizadas na nossa alimentação, diga o nome disso, diga o nome daquilo. Como que eu faço essa transformação? Vocês têm ideia? Como que vocês vão conseguir fazer essa transformação do que era do anterior para o atual, que é a BNCC? O que eu preciso mudar? Quais são os itens que precisam ser alterados para que essa atividade hoje esteja de acordo com a BNCC? Então, fica até o final da aula, que você vai ter várias respostas. Isso aí é só uma situação complexa para a gente iniciar a nossa aula de hoje, para que você imagine aí na sua mente, né, o que você precisa compreender e o que você precisa acrescentar no teu conhecimento, tá bom? Para continuar, eu tô colocando aí um esquema do conceito de competência. Porque o Thiago falou de uma aula campo para falar sobre as árvores, para que os alunos vissem esses seres vivos, deixaria de ser abstrato para eles, seria mais significativo. Ótimo, Thiago, muito bem. Mudança de postura, muito bom, isso mesmo. Pensar o conteúdo não como o norte da aula, mas como veículo. Eu quero pegar agora o teu gancho, Carla, sobre pensar o conteúdo. Isso é muito interessante. O que eu vejo na prática de muitos professores quando estão planejando com a BNCC, e me respondam se também é o caso de vocês, e eu acho que isso é uma coisa normal, tá? É que na hora de planejar, o que o professor faz? Ele pega o conteúdo que está proposto no livro, o material do livro, e muitas editoras também fizeram uma adequação dos livros, e naquela habilidade que está lá proposta, naquele conteúdo que ele quer trabalhar, ele procura uma habilidade que fique adequada ao conteúdo que ele quer trabalhar. Ou seja, ele está fazendo o mesmo caminho que ele fazia antes, não mudou nada. Por quê? Porque primeiro na nossa mente eu penso, eu vou trabalhar seres vivos, vou trabalhar árvores, vou trabalhar animais, Então eu já penso no conteúdo, depois é que eu vou buscar na BNCC uma habilidade que se adequa ao conteúdo que eu quero trabalhar. E esse é o caminho que nós estamos fazendo, é um caminho anterior, não é o caminho atual. O que o professor precisa pensar na hora de planejar é que ele vai sentar por bimestre, é a minha sugestão, por bimestre, e aí ele vai eleger naquele bimestre qual é a competência e quais são as habilidades que os alunos precisam aprender. Quais são as habilidades? Pensem agora que são operações mentais. É desenvolvimento cognitivo que nós estamos falando. Então, quais são as operações mentais que essa classe de alunos precisa para esse bimestre? Os conteúdos são posteriores a isso.
Essa é a principal mudança que o professor precisa fazer. É parar de olhar o conteúdo. Nós precisamos enxergar que os conteúdos são caminhos para desenvolver as operações mentais. Mas que o que nós precisamos agora ter como prioridade são competências e habilidades, tá? E vejamos então o conceito de competência. E aí nesses meus 16 anos, né, que eu falei para vocês, eu tenho 16 anos que eu estudo e que eu pesquiso o ensino de competências, e eu tenho alunos aí que me conhecem desde essa época, que podem, né, Eliânia, deve estar por aí, foi minha aluna em 2010, eu acho, né? E já estudou comigo o ensino de competências e habilidades. Então, nesse período eu resolvi resumir o conceito de competência e habilidade num esquema, para ficar mais fácil, para ficar mais compreensível para os nossos alunos. E aí esse é o esquema para o conceito de competência. A competência ela é constituída de 3 principais elementos. E aqui eu estou me baseando em Perrenot, 1999, tá? Ele tem um livro, Desenvolvendo Competência desde a Escola, que é um livro base, pois Philippe Perrenot, ele é quem propõe inicialmente, né, livros sobre o ensino de competência. Então, o conceito que vocês vão ver derivando tanto na BNCC como em outros autores tem a fonte basal, que é o Philippe Perrenot, tá? Então, Perrenot propõe que competência é constituída desses 3 elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, para desenvolver a competência, eu tenho que abarcar, eu tenho que ter atividades que desenvolvam esses 3 elementos. E a Isabala vem trazer para nós, Anthony Zobala, no livro A Prática Educativa, ele vem trazer para nós a tipologia de conteúdos, que está inteiramente relacionada com o conceito de competência. Por quê? Para eu desenvolver conhecimentos, eu vou trabalhar conteúdos conceituais. Para desenvolver habilidades, eu trabalho conteúdos procedimentais. E para desenvolver atitudes, eu trabalho conteúdos atitudinais. E tudo isso eu tenho aí o conceito de competência e a relação desse conceito com os conteúdos. Eliane, me explica isso direito. Quer dizer que agora não é mais um conteúdo, agora são 3 conteúdos? Isso mesmo. São 3 tipos de conteúdos. Se eu quero desenvolver competência, eu não posso continuar trabalhando um único tipo de conteúdo. Então, essa atividade, ela se adequa ao ensino de competência? Sim! Ela se adequa, eu posso continuar utilizando, só que essa atividade só atende um tipo de conteúdo, conteúdos conceituais. Eu agora preciso ter atividades que atendam os conteúdos procedimentais, para que se desenvolvam as habilidades, e conteúdos atitudinais para que se desenvolvam as atitudes. E aí, nessa perspectiva, nós vamos ter a competência. E aí, gente, o que vocês acharam disso? Compreenderam? Como é que ficou para vocês essa relação competência, conceito de competência e o conceito de conteúdos? Falem aí para mim, enquanto eu acompanho aqui. Já ouviram falar? Eliane, sim, Eliane já ouviu falar disso desde 2010, né, Eliane? Que você estudou comigo lá em Porto. Na UFT eu já falava em 2010, a BNCC surgiu em 2017, né? Em 2010 os meus alunos já já planejavam por essa perspectiva. Participação maior dos alunos de acordo com o proposto no planejamento. Sim. Vocês podem acompanhar nos posts que eu tenho colocado no Instagram?
eu fiz uma lista de 12 perguntas mais frequentes sobre a BNCC. E nos posts eu estou respondendo todas essas perguntas. Uma delas é o que deve mudar em sala de aula. E uma das coisas que precisa mudar é justamente isso, viu, Aldemar? É que o aluno passa a ser protagonista do processo de aprendizagem. Ele não é mais ele não é mais passivo, ele não é um efetuador de tarefas, ele é uma pessoa apenas para produzir tarefas, produzir resultados. Ele tem que ser um protagonizador desse processo. E o professor se torna um mediador das aprendizagens, tá? Bem, e o conceito de habilidades? Carrilho Cruz, no livro também, Competências e Habilidades, ele diz que habilidades são o saber fazer e são os componentes explicitáveis na ação. O que a gente enxerga da competência são as habilidades. É aquilo que nós mostramos na prática, que nós realmente sabemos fazer. Você precisa enviar um e-mail, você tem que ter algumas habilidades. E nisso você mostra, que propõe que tem essa habilidade quando você efetua a atividade. Por isso que o desenvolvimento de habilidades requer conteúdos específicos para isso. Conteúdos que propõem os alunos, colocarem os alunos em ação. Porque segundo Carrilho Cruz, vocês podem ver aqui, as habilidades são os componentes da competência explicitáveis na ação. E é a prática de determinadas habilidades que constrói a competência. Bem, o que nós podemos compreender com isso? É que a BNCC possui 10 competências gerais. Possui as competências específicas de área, competências específicas de disciplinas, mas possui uma gama muito maior de habilidades. Por quê? Porque são o conjunto de habilidades que desenvolve a competência. Por quê? Qual é a pergunta que eu mais recebo dos professores? Eliane, quantas habilidades eu devo colocar no meu planejamento? Quantas habilidades eu coloco para desenvolver por um mês? E aí eu volto a pergunta para o professor. Depende do desempenho da sua turma. Depende das operações mentais que os seus alunos precisam desenvolver e do nível que eles se encontram. Não existe um número X, 5 habilidades, 10 habilidades, 15, não. Esse retrato da sala de aula, quem tem é o professor, né? Esse diagnóstico do desempenho dos alunos. Então, é o professor que vai ter noção de quantas habilidades ele consegue trabalhar num bimestre. Competência não, eu já digo o seguinte, competências, elas são 10 competências que serão desenvolvidas ao longo de toda a educação básica. 10 competências para toda a educação básica. Então não adianta eu pegar um bimestre e colocar 3, 4, 5 competências que você não vai conseguir trabalhar todas elas. Então você vai elencar aquelas competências que estão relacionadas principalmente com o projeto político-pedagógico da escola. Qual é o projeto político-pedagógico da sua escola? Vocês já sentaram para definir quais competências serão trabalhadas nesse bimestre? Porque o mais interessante, gente, é que a escola defina por bimestre, a escola como um todo, por meio do PPP, do Projeto Político-Pedagógico, defina quais competências serão trabalhadas por bimestre. E os professores trabalhem juntos, porque aí nós vamos ter um conjunto de habilidades trabalhando para desenvolver aquelas competências. E não um professor trabalha a competência de cultura digital, o outro vai trabalhar a competência de comunicação, o de matemática está trabalhando a competência de conhecimento, e aí nós vamos ter trabalhos isolados. E aí habilidades trabalhando separadamente. Agora, se o corpo da escola define as competências que vão ser trabalhadas naquele bimestre, eu vou ter um conjunto de habilidades trabalhando para aquelas competências, para o desenvolvimento daquelas competências.
Foi claro para vocês agora como que eu seleciono qual competência trabalhar, qual habilidade trabalhar naquele bimestre? E aqui eu sugiro bimestres, que essas seleções sejam feitas bimestralmente, até para que seja feita uma avaliação. Nós estamos iniciando esse processo de ensino de competências e habilidades. Isso para nós também ainda é novo e ainda é um fruto de pesquisa. Nós vamos pesquisar como que nós vamos estar desenvolvendo isso, tá bom? E aí, gente, falem para mim, o que vocês acharam de como eu seleciono competência, de como eu seleciono habilidade, como que vocês estão fazendo isso, como que é a realidade de vocês na escola. Eu vou falar um pouco do projeto do PIBID, né? Eu já avisei os alunos do PIBID que eu ia divulgar, né? Eu falei na aula passada, vou falar novamente. Nós, no ano de 2019, desenvolvemos as 10 competências da BNCC em 2 escolas municipais de Palmas, tá? E nesse projeto de extensão e pesquisa, nós tivemos resultados de que cada projeto trabalhava uma única competência e habilidades para aquela competência e foram desenvolvidas ao longo de um ano, tá? E dessa maneira a gente conseguiu realmente ter uma visão que a metodologia que a gente usa, ela se adequa a esse modelo de ensino-aprendizagem, que é a metodologia ativa da problematização. E nós vamos falar disso, tá? Numa próxima aula, ainda neste curso, eu vou falar sobre as metodologias. E eu queria saber um pouco de vocês, como é que é isso lá na escola? Como é que tá sendo para vocês na escola, tá bom? Tá um pouco parado aqui os comentários de vocês, não é porque eu tinha botado para baixo, gente. Isso. As metodologias ativas possibilitam ao professor o desenvolvimento dos conceitos, das atitudes e dos procedimentos. Sim, as metodologias ativas de aprendizagem, elas facilitam ao professor, né, facilitam ao processo de ensino-aprendizagem. E o professor precisa fazer algumas adaptações, principalmente na própria conduta, né, do professor, de começar a ver o processo de ensino-aprendizagem por meio de problematizações, por meio de situações complexas, e que nós vamos estar falando sobre isso numa aula posterior, tá bom? O processo é novo e as escolas ainda estão se adequando, com certeza. E como as escolas estão se adequando? As escolas estão buscando, vocês estão aqui fazendo um mini curso, os professores estão empenhados, eles estão dispostos, né, a se adequar a essa mudança, mas realmente é novo para todos nós. Mas como são os conteúdos conceituais que determinam cada ano de ensino? É difícil não pensar primeiro no conteúdo e a partir dele desenvolver habilidades e atitudes. Sim, Ariane, olha, eu concordo com você. Realmente é um processo mental contrário que nós precisamos fazer. A maneira que nós víamos antes, né, que a gente sempre pensava, como que a gente pensava? Conteúdo e estratégia pedagógica. Era assim que a gente planejava, não é? Conteúdo, objetivo de ensino, conteúdo e estratégia pedagógica ou metodologia, que muitos usavam. Então, e aí, agora a gente vai ter que pensar o contrário. Eu tô olhando aqui por causa das perguntas. Gente, se eu não conseguir falar a sua pergunta, fala de novo. Larissa, também você me ajuda aí na pergunta. Tem uma pergunta do Tiago aqui que eu queria responder, tá? Eu tô tentando responder essa aqui do conteúdo. Então, agora, Ariane, a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós, professores, é que precisamos mudar a nossa percepção, a nossa mentalidade, de fazer agora o processo contrário. Primeiro pensar na operação mental, depois eu penso nos conteúdos, nos objetos de conhecimento, tá? O Tiago fez uma colocação aqui, deixa eu ver se eu encontro. A angústia nessa transição para o ensino de competência é que nos cobra uma gama de conteúdos para serem abordados. Sim, eu imagino, Tiago. Porque mesmo a gente tendo competências e habilidades para desenvolver, a gente também ainda tem essa cobrança de conteúdos. Mas nós precisamos pensar que tudo está sendo adaptado, inclusive os sistemas de avaliação, as provas externas, os Enems,
tudo vai se basear agora em competências e habilidades. Então, de que adianta eu trabalhar uma lista de conteúdos conceituais, mas eu não desenvolver as operações mentais dos alunos? E eles vão continuar sendo barrados externamente, vão sair da escola cheio de conceitos, mas que não têm operações mentais consolidadas. E vão ser barrados lá no externo, no mercado de trabalho, nas avaliações externas, tá? Então, nós que precisamos nos desconstruir. Salas de aula com muito alunos dificulta o desenvolvimento de habilidades e competências. Olha, eu trabalho também com uma realidade de 25, 30 alunos na universidade. Mas você vai dizer assim, mas na universidade os alunos são adultos. Mas o ensino de competências, ele realmente, ele precisa de ter esse trabalho mental, né, de que nós precisamos rever como eu ensino e o que eu ensino, porque aí eu vou conseguir fazer as demais adaptações, inclusive do número de alunos, tá? Mas esses números de alunos podem ter estratégias, como trabalhos em grupos, situações complexas, atividades em grupos, tá? São um dos exemplos. Eu vou continuar falando um pouquinho, depois eu retomo as perguntas, tá bom? Outra coisa que eu acho interessante, que hoje a gente propõe a aprendizagem das competências, é que vocês percebam, aqui nós vamos analisar a competência 1 da BNCC, que é a competência de conhecimento. A competência, ela tem que ser pensada nesses dois elementos importantes da competência. O primeiro é o processo cognitivo da competência. Vejam bem, a competência ela é formada de processo cognitivo, tá? E de elemento complementar. Qual é o processo cognitivo da competência 1? Valorizar e utilizar os conhecimentos. Eliane, por que é um processo cognitivo? Porque esse verbo, valorizar e utilizar, ele é um verbo, ele exprime ação. E essa ação aí é uma ação cognitiva. Valorizar, atribuir valor, utilizar, tudo são processos cognitivos, tá? Então, a competência é constituída de processo cognitivo, tá? E do elemento complementar que constitui o contexto da competência, que é o que ensinar, valorizar e utilizar os conhecimentos. Em qual contexto? Para que ensinar isso? Para que ensinar? É o contexto. Em qual contexto nós vamos desenvolver esse processo cognitivo? Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo, colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, o que eu quero que vocês percebam na aula de hoje é a própria competência, a competência da BNCC, ela é constituída de dois elementos, tá? E aqui eu quero chamar a atenção, de dois elementos, processo cognitivo e contextualização. O que é ensinar é o processo cognitivo, que é expresso pelos verbos valorizar e utilizar. Agora, em qual contexto eu vou ensinar? Em qual contexto o aluno vai aprender isso aí? Explicando a realidade, colaborando com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Quando eu percebo, pessoal, que uma competência envolve o processo cognitivo e o contexto que ela vai ser utilizada, eu começo a transformar a minha mentalidade enquanto professor para perceber que o que eu estou trabalhando tem que estar diretamente ligado num contexto e não apenas numa lista de conteúdos conceituais. Tem que haver uma aplicabilidade, uma relação teoria e prática para que haja essa contextualização. Bem, quanto aos e-mails, já respondendo a pergunta, gente, eu disponibilizei todos os e-mails da aula anterior no feed do meu Instagram, tá? Estão todos lá e da aula de hoje eu vou fazer a mesma coisa. Todos esses slides, eles vão estar disponíveis no feed do meu Instagram, tá bom?
Eu tentei enviar por e-mail, mas confesso que é um processo, os e-mails estão voltando, estão dando retorno, os e-mails estão errados, talvez na hora de preencher não foi corretamente. Então eu acredito que disponibilizando no Instagram todos vocês vão conseguir ter acesso, tá bom? Tentando responder mais uma pergunta, como fazer quando no Fundamental 2 está bem alguém das habilidades propostas para aquela turma? Volto para a habilidade do Fundamental 1? Betânia, essa pergunta sua é muito boa, é excelente. Nós vamos ter na turma pessoas heterogêneas, né? Então eu tenho uma parte da turma que já adiantou algumas habilidades e outra parte da turma que não adiantou ainda. O seu papel é fazer com que aqueles que não adquiriram, adquiram as habilidades, tá? Essas pessoas não podem ficar com essas lacunas, porque as habilidades elas são pré-requisitos umas da outra. Para eu ensinar uma criança, vou dar o exemplo da alfabetização, para eu ensinar uma criança a ler frases, primeiro ela precisa compreender as sílabas, tá? Se eu estiver utilizando o método estruturado do simples para o mais complexo, tá bom? Então, primeiro ela sabe as sílabas, para depois ela fazer a junção de fonema e grafema numa palavra. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma habilidade é pré-requisito da outra. Então, se a turma não desenvolveu, eu tenho que ter atividades para que ela desenvolva. E aí, o que você pode fazer? Aqueles que já desenvolveram, você vai fazer atividades diferentes para que eles consolidem o que já sabem, ou você vai utilizar esses alunos para serem seus monitores com aqueles que ainda não desenvolveram. Mas é tentar que a turma adquira o nível de habilidades necessárias, tá bom? Vou falar um pouquinho mais aqui, tá bom? Pra gente ir adiantando. Olha, e aí a gente vamos pensar, vou falar da educação infantil, onde eu tenho uma relação entre competências gerais, os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí, quando eu vou pensar no planejamento na educação infantil, eu vou relacionar competências gerais com campos de experiências, campos de experiências e os objetivos de aprendizagem. Esse tem que ser o nosso primeiro elemento de planejamento para quem atua na educação infantil. Quais são as competências que eu vou trabalhar esse bimestre? Quais são os campos de experiências que eu vou trabalhar? Ou eu vou trabalhar todos os campos de experiência? Então, vou lá fazer o meu plano com todos os campos de experiência. E quais são os objetivos de aprendizagem que eu vou elencar para esses campos de experiência? Então, essa é a primeira etapa do plano de aula de quem atua na educação infantil. Depois disso, né, que eles denominam, depois dos objetivos de aprendizagem, é que vão ser elencados os conteúdos, que a BNCC também denomina de objeto de conhecimento, tá? Mas primeira etapa do plano de aula, e aqui hoje nós estamos falando da primeira etapa do plano de aula, eu tenho que trabalhar competências gerais, campos de experiências e objetivos de aprendizagem na educação infantil. Na educação fundamental, o que eu tenho que pensar ao planejar, primeiramente? Competências gerais, competências específicas. E aqui eu tenho específicas de áreas, específicas de disciplinas e depois as habilidades. Então essa é a minha primeira etapa do plano de aula. Primeiro eu preciso responder essa relação aqui. Qual é essa relação que eu preciso responder? Depois de responder essa relação é que eu vou elencar os conteúdos que o Zabala propõe, que são os 3 tipos de conteúdo. Mas primeiro eu preciso ter essa resposta de quais são essa relação entre as competências gerais específicas e quais habilidades trabalhar num bimestre. Depois, aí eu vou ter aqui, ó. Aí eu vou pensar nos 3 tipos de conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais. Para cada habilidade. Uma habilidade tem que ter 3 tipos de conteúdos. Ou eu não preciso fazer isso tão separadinho, mas eu preciso ter em mente que aquele conjunto de habilidades ela tem que ter conteúdos conceituais, procedimentais e conteúdos atitudinais, tá bom?
Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Um grande desafio das redes de ensino é respeitar os tempos de aprendizagem de cada turma, em contraponto com os currículos e calendários tão rígidos que temos presenciado. É um desafio da rede de ensino não, e muito maior do professor, né, que conhece a realidade da sua sala de aula. E aí tem que ter estratégias para conseguir essa meta, não é? Então, pensando mais uma vez, não, Nilma, a aula não vai ficar no YouTube, a aula vai ficar aqui no Instagram, tá disponível, tá? Eu vou deixar disponível até amanhã, acho que fica 24 horas, né, disponível essa aula, tá bom? E depois eu vou fazer gravações pro YouTube com um formato mais adequado, porque o mesmo formato não fica legal no YouTube, tá bom? Bem, então voltando aqui falar para vocês que são do ensino fundamental. Primeira etapa do plano de aula qual é? É responder essa relação. Quais são as competências gerais, específicas, habilidades. Depois eu penso nos tipos de conteúdos que eu vou usar para cada habilidade, né? E aí eu tenho aqui um esquema mais ou menos assim, de como que deve ser o planejamento no ensino infantil, no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Todos esses elementos que eu estou falando hoje para vocês, vocês encontram na bio do meu Instagram, tem um link, tá? No perfil do meu Instagram tem um link que vocês vão ter nesse link um e-book gratuito, gente. Um e-book lá para que vocês possam acessar e que está falando aí todo esse conteúdo que eu estou dando na aula de hoje. Vocês encontram disponível nesse e-book que tá lá no perfil do meu Instagram, tá? Onde fala todas essas etapas do planejamento. Então, com a aula de hoje, vocês pegando o e-book, vocês vão poder ter um pouquinho mais, né, de clareza sobre tudo isso que nós estamos falando. Alguém já baixou o seu e-book? Que bom! Ai, obrigada! Eu espero contribuir com a vida de todos vocês que estão aqui comigo. Bem, e aí agora eu vou deixar a perguntinha da aula de hoje, tá? Isso mesmo, uma coisa para vocês pensarem, uma atividade aí pra gente pensar antes que o Instagram derrube nossa aula. A perguntinha de hoje é: a competência possui 3 principais componentes. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Qual a relação destes componentes no ensino? Que foi o que nós falamos hoje. Qual é a relação entre conhecimentos, conteúdos conceituais, habilidades, conteúdos procedimentais e atitudes? Qual a relação destes componentes no ensino? Por que que eu tenho que ensinar esses 3 componentes? Porque eles constituem a competência. Porque se eu ensinar só conhecimento, eu vou continuar no modelo de ensino tradicional. Para eu conseguir desenvolver as competências da BNCC propostas, eu tenho que trabalhar esses 3 componentes: conhecimentos, habilidades, que é a prática, o saber fazer, e as atitudes, que são as competências socioemocionais. E isso é importante para que vocês possam ter essa compreensão dessa relação, tá bom? Essa atividade e esses slides vão estar lá no feed do meu Instagram, para que vocês possam ter acesso, para que vocês possam relembrar, tá? E que vocês possam fazer essa atividade, tá bom? E enviar no meu e-mail. O meu e-mail também fica disponível no meu Instagram, tá? Tá aí o Instagram, o canal do YouTube para vocês e o e-mail, porque vocês vão enviar a atividade, que vai ser a frequência de vocês e também vai ser complementar a carga horária desse mini curso. Tiago, não entendi. Vai ser importante para orientar os estágios supervisionados na educação básica. Explica melhor, Tiago. A gente ainda tem 6 minutos. Internet está ruim, Eliana? E para os outros, como é que está a internet? Vocês compreenderam? O que vocês acharam da aula? Para mim, a internet estava legal até agora.
tá bom? Então, voltando a alguns informes para quem entrou depois, a gente não vai ter mais o QR Code para registrar a frequência, tá bom? Vocês vão registrar a frequência de vocês enviando um e-mail para mim, elianems@uft.edu.br, e vocês irão responder essa atividade. Como saber se você recebeu o e-mail da atividade? Eu hoje enviei um e-mail para as pessoas que se cadastraram. Eu enviei um e-mail respondendo. Mas esses e-mails que vocês vão enviar, eu vou responder todos eles com recebido, tá bom? Vou estar respondendo todos os e-mails de vocês com recebidos. Perguntinha: por que as competências não são objetivos? Ah, eu fiquei te devendo essa, não foi da aula passada? Vamos ver se eu consigo responder em 5 minutos. Por que as competências não são objetivos gerais e as habilidades não são objetivos específicos? Beleza, é o seguinte. Carrilho Cruz, eu fui buscar essa resposta e encontrei no livro do Carrilho Cruz, que é Competências e Habilidades em Sala de Aula. Ele diz e esclarece muito bem que objetivos de geral e objetivos específicos são metas do ensino, ou seja, são metas do professor. E aí, hoje nós não precisamos mais escrever essas metas, porque elas já estão prontas. São as competências e são as habilidades. A meta do professor é desenvolver 10 competências gerais e as habilidades daquela turma, tá? Então, objetivo geral e objetivos específicos são metas do ensino, enquanto competências e habilidades são operações mentais de aprendizagem que cabem aos alunos. As competências e habilidades são para os alunos. Objetivo geral e objetivo específico são do professor, são do ensino, ok? Será que eu consegui responder, Ariane, em menos de 5 minutos? Espero ter respondido, gente. Consegui? Gostei muito, apesar de ter entrado já no final, quero me inscrever. Olha, você pode continuar participando da aula, você vai poder assistir todas as aulas, elas estão disponíveis no Instagram, tá bom? Fiquei devendo o que, prof? Fiquei devendo o que, Madalena? Me fala aí o que eu devi. Gente, a gente está encerrando o nosso horário, a aula para mim foi muito legal, eu espero ter... É muito bom esse tempo que eu fico com vocês. Eu espero ter contribuído, ter respondido algumas dúvidas de vocês. Não tem mais como se inscrever, porque essa já é a nossa segunda aula, tá bom? Não tem mais como se inscrever, não. Mas você não impede que você continue assistindo o curso, não. As aulas vão estar todas disponíveis, tá bom? Eu que agradeço. Fiquem com Deus, se cuidem. Quando puder, fiquem em casa, tá bom? E até a nossa próxima aula, que será na próxima quinta-feira, e que eu vou trazer uma grande surpresa para vocês, tá bom? Acessem aí os slides que vão estar disponíveis lá no Instagram e também o e-book que está disponível no link do meu perfil. Um grande abraço a todos vocês.